Dons sinais como expulsar demônios, curar e falar em línguas ainda estão vigentes hoje sim, e eu os tenho. Tem mesmo? Bem, não duvido que você tenha, só duvido que seja realmente um dom do Espírito Santo. Eu sou Thiago Lima e você está no meu canal Teologiando, e hoje eu gostaria de abrir a Bíblia com você e conversar sobre os dons sinais, dados pelo Espírito Santo lá no início da igreja primitiva, e mostrar como a Bíblia não ensina a continuidade desses dons até os nossos dias. Os pentecostais e neopentecostais são os que mais defendem a continuidade desses dons para além da época dos apóstolos. Eles alegam que principalmente o texto de Marcos 16, 17 e 18 é enfático em apoiar o pensamento deles, mas como sempre, texto fora de contexto é pretexto para falar abobrinha. Quando interpretamos a Bíblia, é preciso entender o contexto imediato ao texto, bem como a sua harmonia com o restante da Bíblia Sagrada, pois um texto não pode ser contrário a outro, uma vez que toda a Escritura é inspirada pelo Espírito Santo. Então, como tenho feito aqui neste canal, vamos interpretar Marcos 16 da forma correta, aplicando regras de interpretação ao texto bíblico. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. É importante notar que o capítulo 16 ele inicia dizendo que Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé foram até o túmulo de Jesus para embalsamá-lo, e elas estavam preocupadas com quem tiraria a pedra que tampava o túmulo para que elas pudessem então entrar. Quando elas chegam lá, elas se deparam já com a pedra removida e um anjo que diz: "Não vos atemorizeis, buscai a Jesus o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde tinham posto. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse." Através dos primeiros 8 versículos e a fala desse anjo, nós podemos notar algo sério acontecendo aqui. Essas mulheres se surpreenderam, elas se assustaram com a presença desse homem de branco e com a ausência do corpo de Cristo no túmulo. O verso 8 diz que elas fugiram de lá com medo e nada disseram a ninguém. Em seguida, Jesus aparece ressuscitado pela primeira vez. E a primeira pessoa a ver Jesus Cristo é Maria Madalena. Ela sai de lá e vai até os companheiros de Jesus, que estavam tristes e choravam, conforme menciona o verso 10. Porém, estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Jesus então aparece para 2 discípulos. Eles fazem a mesma coisa, correm lá para falar com seus companheiros o que eles viram e, de novo, indo eles, o anunciaram aos demais. Mas também a estes 2, eles não deram crédito. O que nós temos até aqui? Incredulidade. Falta de fé. Os apóstolos não criam na ressurreição de Jesus Cristo. E isso fica muito claro com o verso 14 que diz: "Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado." Jesus aparece aos 11 apóstolos e os censuram. Repreende. Esse verbo grego traduzido por censurar transmite a ideia de algo sério, profundo. Jesus realmente ficou muito bravo com a incredulidade dos apóstolos. E não seria para menos. Eles não tinham visto milagres, maravilhas acontecendo? Não tinham escutado tudo o que aconteceria após a morte de Jesus? Então lhes disse Jesus: "Todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia." Alguns deles tanto não criam que a ressurreição seria possível, que até pescar foram, uma clara demonstração da falta de fé que eles tinham, da incredulidade, da falta de compromisso com o que eles foram ensinados. Jesus já tinha dito o que aconteceria após a sua morte. Ele alertou os apóstolos. Ninguém seria pego de surpresa, não. Eles sabiam da traição, sabiam da negação, sabiam da crucificação e principalmente sobre a ressurreição. Sabe por que Jesus já tinha contado sobre os acontecimentos futuros? "Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou." Em primeiro lugar, Jesus contou antecipadamente o que aconteceria para que eles crescem que Jesus era de fato Deus, Jeová, o grande eu sou, o segundo membro da Trindade. Em segundo lugar, Jesus contou antecipadamente o que aconteceria para que eles tivessem fé, crendo que a morte de Jesus não era o fim, mas sim o começo. O que eles deveriam fazer então?
pregar, seguir o exemplo do mestre, dar continuidade no ministério que eles já tinham vivido por 3 anos. Mas eles preferiram ficar chorando dentro de casa, se lamentando a morte do Senhor Jesus, quando na verdade deveriam seguir com o ministério, obedecendo a ordem do Senhor. Por isso da censura de Jesus, pois eles definitivamente não criam. O que Jesus diz então depois dessa censura? E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Vão pregar o evangelho, minha gente. Vocês estão se lamuriando aqui por quê? Que medo é esse, gente? Eu não disse que eu ia ressuscitar, então bora. Levanta, pregue, pois aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. Então pregue! Tendo refletido sobre os primeiros 16 versículos de Marcos 16, o que temos? Apóstolos incrédulos duvidando sobre a promessa da ressurreição de Jesus e que por esse motivo são censurados e impelidos a pregar o evangelho, algo que já deveriam estar fazendo, pois já faziam isso há pelo menos 3 anos. E nesse contexto de incredulidade é que Jesus diz: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Os sinais que serão mencionados a seguir acompanharão quem? Os que creem. Esse fato está inteiramente relacionado ao contexto que lemos até aqui. Ou seja, é como se Jesus estivesse dizendo: ei, apóstolos, se não crerem em mim, os sinais não vos acompanharão. Por outro lado, se crerem, em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Eles não eram capazes nem de crer na promessa da ressurreição de Jesus. Logo, essa bronca, essa censura, serviria para que eles acordassem e crescem de verdade, pois esses dons sinais derramados pelo Espírito Santo acompanhariam somente os crentes, os salvos, os regenerados, não os descrentes. Isso mesmo, esses sinais não acompanhariam quem não cresce no evangelho bíblico. Então entenda, se você crê que o batismo salva, você não crê no evangelho. Se você crê que obra salva, você não crê no evangelho. Se você crê que a sua igreja te leva para o céu, você não crê no evangelho. O evangelho bíblico é quando se crê que Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou dos mortos, crendo que isso, e somente isso, pode me salvar. Nada, absolutamente nada mais além da fé na graça salvadora me salva. Se você crê que a graça somada a alguma coisa é que te salva, você não é crente, você não é salvo, você nem sequer é um cristão. Evangelho é: Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou dos mortos. E crer nisso é a única forma de entrar no céu. Portanto, não se esqueça de que Satanás também tem poderes, tanto que Jesus dirá aos descrentes que pensam que são crentes por terem sinais: muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Os dons sinais mencionados em Marcos 16 foi dirigido primeiramente aos 11 apóstolos e aos discípulos pertencentes àquela igreja do primeiro século. Não há nenhum indício de que estes dons se estenderiam por mais de 2000 anos. Ah, Tiago, mas os dons são para edificar a igreja. Não. Há dons para a edificação da igreja e há dons para autenticar que essa é a igreja verdadeira. O que é chamado de dons sinais em Marcos 16 são os sinais que acompanhariam os discípulos ali mencionados para autenticar a veracidade da mensagem que eles pregavam, para que as pessoas crescem que eles eram realmente enviados por Cristo. Tanto que Marcos finaliza o capítulo dizendo: e eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Os sinais confirmavam o quê? A palavra pregada. Quem esses sinais seguiam? Os discípulos a quem Jesus se dirige especificamente nesse texto. Dons sinais servem apenas para autenticar a mensagem de Cristo. E após alguns anos do início da igreja de Atos, em que ocorre o derramamento do Espírito Santo, esses dons não seriam mais necessários, pois a mensagem já estava sendo pregada em todo lugar. Hoje temos a Bíblia Sagrada completa e totalmente inspirada por Deus. Temos o Espírito Santo que nos convence de tudo que está ali. Temos a história completa que testifica de tudo o que aconteceu no primeiro século. Logo, não precisamos de dons sinais para crer em Jesus. Precisamos apenas de fé. E vou além. Encontramos indícios bíblicos de que esses dons cessaram ainda antes do fim da era apostólica, ou seja, antes da morte de João na ilha de Patmos. Se lermos Hebreus 2, por exemplo, um trecho de uma epístola escrita 30 anos após a descida do Espírito Santo, vemos que aquela igreja foi testemunha dos dons sinais, mas não experimentaram os dons sinais. Veja,
Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. A igreja desses hebreus crentes criam realmente nos dons sinais, nos prodígios e nos milagres, mas eles serviriam apenas de testemunha, para que eles, naquela época, no início da carreira cristã, pudessem se converter e até perseverarem na fé. Contudo, em nenhum momento deste trecho, ou de qualquer outro trecho desta epístola, você verá a continuidade destes dons. Nas cartas paulinas, com exceção da carta à igreja problemática de Corinto, você também não verá indícios da continuidade desses dons. Nem Pedro, nem Tiago, nem João, nem ninguém menciona em suas cartas a continuidade dos dons sinais. Sabe por quê? Porque o dom sinal só foi útil no início da igreja, tendo o seu cumprimento na igreja primitiva, especificamente na igreja narrada em Atos. O primeiro dom sinal a aparecer foi o dom de línguas. Dom de língua mencionado na Bíblia não é lá, e muito menos labachúrias, cantas, decantas, tricantas, quadricantas, não. Dom de língua na Bíblia é outro idioma, diferente do grego, que era a língua dos apóstolos, porém ainda um idioma humano, conhecido pelo mundo da época. Não era um descontrole emocional desordenado e irreverente que faz pseudo-cristãos balbuciarem sons desconectos motivados pela êxtase das emoções humanas. Vou deixar na descrição um link que fala mais sobre dons de língua. Veja lá se te interessar. Atos 2, de 9 a 11, menciona ao menos 18 regiões estrangeiras, outros países, outras línguas, pessoas que naquele momento da descida do Espírito Santo ouviam com surpresa a mesma mensagem. Como ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, cada um ouvia em seu próprio idioma as grandezas de Deus. Não era esse o propósito do dom sinal em Marcos 16? Sim, fazer o evangelho conhecido. Ah, Tiago, mas outros também falaram depois. Sim, realmente. Pedro, pregando aos gentios em Atos 10, vemos a descida do Espírito Santo entre eles e eles falando em outro idioma também, pois os ouviam falando em outras línguas e engrandecendo a Deus. Interessante que eles ouviam o quê? Deus sendo engrandecido, ou seja, uma língua inteligível, conhecida, um outro idioma e não sons desconectos. No contexto de Atos 10:46, lemos que Pedro e os fiéis da circuncisão inicialmente criam que o evangelho só serviria para os judeus, mas que após esse dom sinal ocorrer, junto com uma visão que Pedro teve em versículos anteriores, é que ele entendeu que a salvação também se estenderia aos gentios. Paulo também experimentou algo parecido em Atos 19:6, quando impunha as mãos sobre 11 crentes em Éfeso que começam a falar em outro idioma. O dom sinal para eles é que eles crescem na existência do Espírito Santo, algo que eles mesmos disseram. Perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhes responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Ou seja, minha gente, esses dons sinais foram reais, existiram, foram úteis, porém só para o início da igreja, quando realmente era necessário. E é interessante que o cumprimento desses sinais mencionados em Marcos 16 se dá no livro de Atos, sempre na presença de um apóstolo e nunca isolado do evangelho, servindo apenas para a autenticação da mensagem pregada. Ah, Tiago, mas você só falou do dom de língua. Marcos 16 menciona 5 dons sinais. Sim, mas nós não queremos que esse vídeo tenha 5 horas de duração, né? Mas a mesma coisa acontece com os outros dons. Todos se cumpriram ainda na época da igreja primitiva, mencionada em Atos, enquanto os apóstolos ainda estavam vivos. Mas vamos lá, ainda há uma ressalva. Marcos 16 menciona sobre alguém tomando veneno e não morrendo. Isso não é mencionado em Atos. Então, quer me convencer que esses dons ainda perduram hoje? Eis aí um ótimo desafio para você. Se você tomar veneno e não morrer, quem sabe eu posso estudar um pouco mais e fazer um outro vídeo sobre o tema. Esses argumentos são os mesmos defendidos por Crisóstomo e Agostinho nos seus escritos lá no início do cristianismo. Outros teólogos, como Jonathan Edwards, Matthew Henry, George Whitefield e Spurgeon, também defendem o fim dos dons sinais ainda no fim do primeiro século. Ah, Tiago, mas aí o de anunciar o evangelho de Marcos 16 também não serviria para nós, né? Sim. Se isso não fosse mencionado e ordenado por Jesus ou pelos apóstolos em outras passagens, né? Essa ordem é repetida, portanto sim, devemos anunciar o evangelho, mas não precisamos de sinais milagrosos para que as pessoas creiam, pois isso o Espírito Santo se encarregará de fazer.
Jesus morreu pelos seus pecados, ressuscitou dos mortos e deseja que você creia nisso como a única forma de ser salvo, deixando de lado a sua religiosidade, as suas obras, o seu batismo e crendo no sacrifício substitutivo de Cristo, que foi suficiente para te justificar diante de Deus. Então se arrependa agora dos seus pecados, converta-se do seu caminho humano e creia no Evangelho de Cristo. Seja salvo hoje para a glória de Jesus Cristo. Se tiver dúvidas, me chame e eu vou ter o prazer em te ajudar sobre isso. Que Deus te abençoe e até o próximo.